Sejam todos bem-vindos ao canal TV CE Ahá. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, gostaríamos de pedir a você que nos acompanha que dê um like, se inscreva no canal e compartilhe para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar a segunda parte do resumo teórico do sonambulismo, êxtase e segunda vista, no item 455. O êxtase é o estado em que a independência da alma com relação ao corpo se manifesta de modo mais sensível e se torna, de certa forma, palpável. Então, o êxtase, ele é um despreendimento maior, um desligamento maior do corpo físico. No sonho e no sonambulismo, a alma vaga pelas regiões terrestres. No êxtase, penetra em um mundo desconhecido, o dos espíritos etéreos, daqueles que são mais evoluídos, daqueles que estão em colônias espirituais mais evoluídas, com os quais entra em comunicação, sem todavia poder ultrapassar certos limites, porque se os transpusesse, totalmente se partiriam os laços que o prendem ao corpo. Se a pessoa que está sofrendo o processo de êxtase se deixasse empolgar, porque os laços vão ficando muito tênues e ele pode se romper, sim, se a pessoa se demorar muito no estado de êxtase. Cerca, então, resplendente e desusado fulgor, inebriam-na harmonias que na terra se desconhecem, e indefinível bem-estar a invade, goza antecipadamente da beatitude celeste, e bem se pode dizer que pousa um pé no limiar da eternidade. É uma experiência maravilhosa onde o ser experimenta vibrações muito mais elevadas e fica extasiado, daí o nome êxtase, daquilo que está vendo. No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. O corpo fica num estado de completo aniquilamento. Fica-lhe somente a vida orgânica, os sinais vitais muito fraquinhos. Sente-se que a alma se lhe acha presa unicamente por um fio, que mais um pequenino esforço quebraria sem remissão. Nesse estado, desaparecem todos os pensamentos terrestres, cedendo lugar ao sentimento apurado que constitui a essência mesma do nosso ser imaterial. Inteiramente entregue a tão sublime contemplação, o estático encara a vida apenas como paragem momentânea. Considera os bens e os males, as alegrias grosseiras e as misérias deste mundo, quais incidentes fúteis de uma viagem, cujo termo tem a felicidade de avistar. Quer dizer, a pessoa que está em êxtase, que entra em êxtase, nesse estado de transe mais profundo, e que se eleva a atmosferas superiores, seja da Terra, seja de lugares mais distantes, este ser, ele fica deslumbrado com a harmonia, com a paz, com o equilíbrio, e ele começa a ver as coisas materiais de uma maneira muito distantes, sem valor, os problemas da vida material. Dá-se com os estáticos o que se dá com os sonâmbulos. Mais ou menos perfeita podem ter a lucidez e o espírito mais ou menos apto a conhecer e compreender as coisas, conforme seja mais ou menos elevado. Algumas vezes, porém, há neles mais exaltação do que verdadeira lucidez, ou melhor, a exaltação lhes prejudica a lucidez. Daí o serem frequentemente suas revelações um misto de verdades e erros, de coisas grandiosas e absurdas até ridículas. Por quê? Porque aquele que está sofrendo o transe vai depender da sua moral, do seu conhecimento, da sua inteligência, da sua cultura. Se for um ser ainda muito tacanho, ou muito cheio de fantasias, ou muito dado a ilusões, ele pode se deslumbrar. E aquilo que ele está falando, aquilo que ele está vendo com os olhos de um ser que não está centrado, que não está equilibrado. E aí o que ele falar pode não ser verdade, pode ser pura fantasia da cabeça dele, por isso não se pode acreditar em tudo que um sonâmbulo diz, assim como nos vários tipos de mediunidade nós não podemos acreditar em tudo que os espíritos dizem,
porque nós não sabemos se é um espírito evoluído que está falando aquilo. Daí a importância de estudarmos a doutrina espírita, para termos conhecimento, para saber o que é real do que não é, o que pode ser uma fantasia, uma ilusão do próprio médium. Dessa exaltação, que é sempre uma causa de fraqueza quando o indivíduo não sabe controlá-la, espíritos inferiores costumam aproveitar-se para dominar o estático, tomando com tal intuito aos seus olhos aparências que mais o aferram às ideias ou preconceitos que nutrem no estado de vigília. Há nisso um escolho, mas nem todos são assim. Cabe-nos tudo julgar friamente e pesar-lhe as revelações na balança da razão. Esses seres que não se preparam para o transe mediúnico, esses seres que levam na brincadeira ou que exploram a mediunidade a seu próprio proveito, esses não são bem assessorados espiritualmente por espíritos evoluídos. E os espíritos inferiores acabam aproveitando para fazer brincadeiras, para fazer arruaço, para fazer bagunça e para levar a própria pessoa ao ridículo. A emancipação da alma se verifica às vezes no estado de vigília e produz o fenômeno conhecido pelo nome de segunda vista. Às vezes a alma se emancipa enquanto está acordada e ele produz esse fenômeno de segunda vista, que é a faculdade graças à qual quem a possui ouve e sente além dos limites dos sentidos humanos. Percebe o que existe até onde estende a alma sua ação. Vê, por assim dizer, através da vista ordinária e como por uma espécie de miragem. Quando a pessoa tem o fenômeno da segunda vista, ele está acordado, ele está em estado de vigília. Ele fica como que num estado especial, onde ele consegue enxergar além daquilo que está presente, ele consegue ver a distância, ele consegue ver como se fosse uma miragem. Hoje em dia, nós podemos fazer uma analogia aos hologramas, que é como se estivéssemos vendo uma figura através de um holograma. É mais ou menos esse sentido que dá para fazer essa comparação no fenômeno da segunda vista. Aos dotados dessa faculdade, ela se afigura tão natural como a que todos temos de ver. Consideram-na um atributo de seus próprios seres que em nada lhes parecem excepcionais. De ordinário, o esquecimento se segue a essa lucidez passageira, cuja lembrança, tornando-se cada vez mais vaga, acaba por desaparecer como a de um sonho. Esse fenômeno, muitas vezes a pessoa que vê, que tem essa segunda vista, ela tem a impressão que todo mundo enxerga como ela, que todo mundo vê naturalmente como ela. Então, só com o passar do tempo é que ela vai percebendo que ela enxerga muito mais do que os outros, nesse estado especial da alma. O poder da segunda vista varia, indo desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes ou ausentes. Quando rudimentar, confere a certas pessoas o tato, a perspicácia, uma certa segurança nos atos, a que se pode dar o qualificativo de precisão de golpe de vista moral. Um pouco mais desenvolvida, desperta os pressentimentos. Mais desenvolvida ainda, mostra os acontecimentos que deram ou estão para dar-se. Esse fenômeno, então, ele acontece em gradações. A pessoa pode ter simplesmente uma percepção, uma ligeira percepção do que vai acontecer, como ela pode ver, como ela pode ter a visão, como nós falamos, uma espécie de holograma, ou ela pode ir mais além. São gradações dessa percepção. Tudo vai depender do grau de mediunidade que a pessoa tenha. O sonambulismo natural e artificial, o êxtase e a segunda vista não passam de variedades ou modificações de uma mesma causa. Esses fenômenos, como os sonhos, estão na natureza. Tal a razão por que existiram em todos os tempos. A história mostra que foram sempre conhecidos e até explorados desde a mais remota antiguidade, e neles se nos depara a explicação de uma imensidade de fatos que os preconceitos fizeram fossem tidos por sobrenaturais. Esses fenômenos, então, acontecem em gradações,
a causa é a mesma, é o despreendimento do espírito, a capacidade do espírito se despreender, e ela vai variar, então, em graus, de acordo com a maior ou menor capacidade mediúnica que a pessoa tenha, de que o seu físico tenha sido preparado para este fenômeno. Mas, nesse estado de despreendimento, então, o Espiritismo conseguiu conseguiu explicação para todos esses fenômenos, que a mediunidade sempre existiu desde a mais remota antiguidade, nós sabemos disso, sempre foi explorada pelo ser humano em benefício próprio, e hoje o Espiritismo procura dar um caminho mais saudável, digamos assim, para o uso da mediunidade, para o uso desses fenômenos, de forma que ele seja aproveitado com um objetivo maior, do auxílio e da prática da caridade e da transformação do ser humano, na medida em que ele vai descobrindo o mundo espiritual, acessando novos valores e percebendo quão ínfima ainda é a vida aqui na Terra. Nós todos temos muito que aprender, temos muito que fazer, e o Espiritismo nos proporciona essa oportunidade de aprendizado. E assim nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.